Uma exposição das 7 eras da Igreja. Página 62. Jesus, seu mensageiro e igrejas. Apocalipse capítulo 2, verso 1. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Este é aquele de quem é dito: esse Jesus é Senhor e Cristo. Aí está ele, o único, exclusivo Senhor Deus Todo-Poderoso, e fora dele não há outro. Aí está ele, o Salvador. Do Senhor vem a salvação. Jonas 2:9. Andando no meio das igrejas através das 7 eras. O que ele foi na primeira era, ele é em todas as eras. Para cada crente, ele é Jesus Cristo, o mesmo ontem e hoje e eternamente. O que ele fez uma vez, ele ainda está fazendo e continuará fazendo. Agora, você vai notar que Jesus está andando sozinho no meio de suas igrejas. Não há mais ninguém com ele, nem em verdade pode haver, pois ele sozinho operou a salvação dela e, tendo-a comprado com seu próprio sangue, ele a possui. Ele é o seu Senhor e Mestre. Ela lhe presta toda a glória, e essa glória ele não compartilha com outro. Não há nenhum papa com ele. Não há nenhum bispo com ele. Maria, a mãe de seu corpo terreno, não está com ele. Ele não fala e volta-se para um pai, pois ele é o Pai. Ele não se volta para dar ordens a um Espírito Santo, pois ele é Deus, Espírito eterno, e é sua vida que está fluindo e pulsando na igreja, dando-lhe vida, e sem ele não haveria nenhuma vida. Do Senhor vem a salvação. Não havia ninguém com ele quando ele pisou o furor da ira da fornalha ardente. Não foi outro, mas ele que esteve pendurado sobre a cruz e deu seu sangue. Ele é o autor e consumador de nossa fé. Ele é o alfa e o ômega de nossa salvação. Nós estamos desposados com ele e não outro. Nós não pertencemos à igreja. Nós pertencemos a ele. Sua palavra é lei. Credos, dogmas, estatutos e constituições não têm nenhum efeito sobre nós. Sim, é Jesus sozinho que anda no meio das igrejas. É Deus nela, operando o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. Nunca esqueça isso. Você tem somente um vínculo com Deus, e Deus tem somente um vínculo com você. Esse é Jesus, e Jesus sozinho. Ali está ele, com as 7 estrelas em sua destra. A destra ou braço significa o poder e a autoridade de Deus. Salmos 44, verso 3. Pois não conquistarão a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, mas a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Nessa destra de poder estão 7 estrelas, que segundo o Apocalipse 1:20, são os 7 mensageiros das igrejas. Isto significa que o próprio poder e autoridade de Deus estão por detrás de seus mensageiros em cada era. Eles saem no fogo e poder do Espírito Santo com a palavra.
Eles são estrelas porque refletem luz. A luz que eles refletem é a sua luz. Eles não têm luz própria. Eles não acendem seus próprios fogos para que os homens andem entre as labaredas de suas faíscas. Isaías 50:11. É noite, pois é quando as estrelas saem. É a noite da escuridão do pecado, porque todos, isto é, todo mundo, pecaram e estão constantemente destituindo-se da glória de Deus. Romanos 3:23. Estes 7 mensageiros estão tornando Deus conhecido às pessoas. Se alguém os receber, recebe aquele que os enviou. João 13:20. Eles falam e agem sob a autoridade dele. Ele está por detrás deles com todo o poder da divindade. Mateus 28:18-20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Consumação das eras. Portanto, aí estão eles, cheios do Espírito Santo e de fé, incendiados com o fogo de Deus, pregando a palavra da verdade, e ali está ele para sustentá-los. E pense nisto, nenhum crente de qualquer era precisa clamar em seu coração: Oh, se eu pudesse ter estado lá na primeira era, quando pela primeira vez os apóstolos foram enviados. Não há nenhuma necessidade de olhar para trás. Olhe para cima. Contemple aquele que está mesmo agora caminhando no meio das igrejas através de todas as eras. Contemple aquele que é o mesmo ontem e hoje e eternamente, e que jamais muda, quer em essência, quer em seus caminhos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali está ele no meio deles. E no meio deles não apenas como um espectador, complacente ou como um anjo registrador, mas ali está ele, expressando exatamente o que ele é: a vida e o sustentáculo e o doador de todas as boas dádivas para a igreja. Aleluia! Que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Quão significativas são essas palavras, quando vistas à luz da Escritura, que o descreve como Cristo, que é a nossa vida. Porque Cristo verdadeiramente é a vida da igreja. Ela não tem sociedade religiosa, um clube, um ajuntamento de pessoas sem sentido. Assim como um defunto adornado e vestido ainda é um defunto, da mesma forma a igreja, não importa o que seus programas e esforços bondosos possam alcançar de êxito. Sem Cristo, ela é um defunto também. Mas com Ele no meio dela, com Ele motivando-a, ela torna-se para assombro de todos seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E nesta mesma hora, ele está andando no meio do castiçais de ouro da última era. O que ele era quando andava na primeira era, ele é ainda agora nesta última era. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. 7 castiçais de ouro. Em Êxodo capítulo 25, verso 31 diz: Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido se fará este castiçal. O seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo. A verdadeira igreja de Jesus Cristo, a noiva, é semelhante ao ouro puro. Sua justiça é a justiça dele. Seus atributos são os gloriosos atributos dele próprio. Sua identidade encontra-se nele.
O que ele é, ela há de refletir. O que ele tem, ela há de manifestar. Não há nenhuma falta nela. Ela é gloriosa por dentro e por fora. Do princípio ao fim, ela é obra do seu Senhor, e todas as suas obras são perfeitas. De fato, nela está resumida e manifestada a eterna sabedoria e propósito de Deus. Como pode alguém esquadrinhar isto? Como pode alguém compreender isto? Embora não possamos fazê-lo, podemos aceitá-lo pela fé, porque Deus o tem falado. Mas o castiçal não é apenas de ouro, ele é de ouro batido, feito à mão com ouro batido de acordo com os seus projetos, os quais foram dados pelo Espírito. Com exceção de seu Senhor e Mestre, Jesus Cristo, existiu alguma vez um povo tão batido e purgado como a noiva de Jesus Cristo? Certamente ela está cumprindo o resto das aflições de Cristo. Seus bens são despojados. Sua vida está em perigo. Ela é reputada como ovelha para o matadouro. Ela é morta durante o dia inteiro. Ela sofre muito, mas em tudo isso ela não revida, nem causa sofrimento a outros. Digna do Evangelho é esta admirável noiva de Cristo. E visto que o ouro é maleável, enquanto o latão se quebra com o batimento, este ouro de Deus suportará as suas aflições pelo Senhor, não curvado, não quebrado, não destruído, mas moldado como um objeto de beleza e regozijo eternos, pelas provas e testes desta vida. Cristo louva os seus. Apocalipse capítulo 2, versos 2 e 3. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são. E tu os achastes mentirosos. E sofreste, e tens paciência. E trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Quão belamente o Salvador louva e elogia seus filhos. Ele toma em plena consideração as finas atitudes espirituais e o comportamento deles. Ele sabe que há fraqueza entre eles, mas mesmo assim ele não reclama disso. Não é isso próprio do Senhor? Ele sabe como nos encorajar nas coisas corretas e nos desencorajar nas coisas erradas. Todos nós poderíamos aprender aqui mesmo uma boa lição de como conduzir a igreja e nossas famílias. E melhor ainda, todos nós poderíamos aprender uma boa lição de como Deus trata com cada um de nós exatamente dessa maneira. Jamais fique desencorajado, santo de Deus, porque Deus não é ingrato para se esquecer dos trabalhos de amor feitos por você. Tudo o que fazemos, até mesmo dar um copo de água fria a alguém, tem uma recompensa e bênção do Senhor. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência. Enquanto anda no meio de sua igreja, ele está ciente do sofrimento do seu povo, e ele se importa. Como foi nos dias do cativeiro no Egito, quando ele ouviu os seus clamores. Aquele que nunca muda, ainda ouve os clamores dos oprimidos, enquanto anda no meio deles. A própria palavra trabalho significa cansaço por causa de opressão. O povo de Deus não apenas trabalha por ele em um trabalho de amor, mas eles sofrem por ele com alegria. Eles são pacientes em suportar o jugo. Esta primeira era sofreu grande perseguição. Ela teve que trabalhar com afinco para pregar o Evangelho e propagar a verdade. A soberana vocação deles na vida era servir a Deus, e quando suas esperanças na vida foram frustradas, eles foram pacientes e confiaram tudo àquele que prometera uma recompensa permanente no céu
pelo que tinham renunciado por ele na terra. Eu creio que devemos parar aqui e nos ocuparmos com a ideia de que o povo de Deus tem sido sempre e sempre será perseguido. Você sabe que Gênesis é o livro dos princípios, e o que você encontra iniciado ali prosseguirá bem até o Apocalipse e nunca mudará. Ali nós vemos que Caim perseguiu e matou Abel, porque este agradara a Deus. Depois vemos um perfeito quadro no filho da carne de Abraão, Ismael, que implicava e lutava com o filho da promessa, Isaque. E lá estava Esaú, que odiava Jacó, e o teria matado, caso Deus não interviesse. No Novo Testamento, encontramos Judas traindo Jesus, ao passo que as ordens religiosas do primeiro século tentavam destruir os crentes primitivos. Os filhos deste mundo, controlados pelo diabo, odeiam os filhos de Deus, que são controlados pelo Espírito. Não importa quão justo e reto um cristão seja diante do público, e quão benigno seja para com seu companheiro, fazendo apenas o bem. Deixe-o confessar a Cristo como seu Salvador e reconhecer a operação dos dons do Espírito Santo em línguas, profecias, curas e milagres, e ele será condenado. O espírito do mundo odeia o Espírito de Deus, e por não poder sobrepujar, o Espírito do Senhor tenta destruir o vaso no qual o Espírito da verdade habita. Perseguições e provas são uma parte natural e normal da vida cristã. Há somente uma coisa que você pode fazer a respeito delas: confie todas elas a Deus. Não julgue e deixe para Ele o conclusivo e final julgamento delas. Não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Estes efésios criam que o povo de Deus tinha que ser santo. De acordo com este versículo, eles tomaram providências para manter o corpo livre do fermento do pecado. Mais do que evidentemente, a apostasia já começara. O pecado tinha entrado na igreja. Mas eles foram obedientes às palavras de Paulo quando disse para tirar os iníquos dentre eles. Eles eram um povo separado. Eles tinham saído do mundo e agora não iam permitir que o mundo entrasse no meio deles. Eles não suportavam o pecado na igreja. A santidade para eles não era apenas uma frase ou figura de linguagem. Era um modo de vida. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. Que coisa! Essa é uma declaração rude. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos. Não é isso presunçoso? Que direito tem um povo de pôr à prova aqueles que se dizem apóstolos? E como eles os põem à prova? Eu gosto muito disto. Aqui está em Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Foram os apóstolos que trouxeram a palavra original ao povo. Essa palavra original não podia mudar, nem mesmo um ponto ou traço dela. Paulo sabia que era Deus quem lhe falara, por isso disse: se eu mesmo chegar e procurar dar uma segunda revelação, procurar fazer uma pequena mudança naquilo que dei originalmente, que eu seja anátema. Veja você, Paulo sabia que a primeira revelação era a correta. Deus não pode dar uma primeira revelação e depois uma segunda revelação. Se o fizesse, ele estaria mudando sua mente. Ele pode dar uma revelação e depois acrescentar a ela, como fez no Jardim do Éden, quando ele prometeu a semente à mulher, e então mais tarde especificou que aquela semente teria de vir através de Abraão, e depois mais tarde disse que viria através da mesma linhagem de Davi.
mas era a mesma revelação. Aquilo somente dava mais informação às pessoas para ajudá-las a recebê-la e compreendê-la. Porém, a palavra de Deus não pode mudar. A semente veio exatamente como foi revelado. Aleluia! E veja o que aqueles falsos profetas estavam fazendo. Eles vieram com sua própria palavra. Aqueles efésios conheciam aquela palavra como Paulo a tinha ensinado. Eles estavam cheios do Espírito Santo pela imposição das mãos de Paulo. Eles olharam aqueles falsos apóstolos nos olhos e disseram: vocês não estão dizendo o que Paulo disse. Portanto, vocês são falsos. Oh, isso incendeia meu coração. Volte à palavra. Não é você que realmente põe à prova o apóstolo e profeta e mestre. É a palavra que os põe à prova. Um destes dias haverá de vir um profeta para a era da igreja de Laodiceia, e você saberá se ele é ou não o verdadeiro profeta enviado de Deus. Sim, você saberá, porque se ele for de Deus, ele estará nessa palavra exatamente como Deus a deu a Paulo. Ele não se desviará dessa palavra um momento sequer, nem por um jota. Nessa última era, quando haverá muitos falsos profetas surgindo, observe e veja como eles sempre dizem que, se você não crê neles e no que dizem, você estará perdido. Mas quando esse profeta dos últimos dias entrar em cena, se ele for verdadeiramente esse profeta, estará clamando: volte à palavra ou você estará perdido. Ele não edificará sobre uma revelação ou interpretação particular, mas sobre a palavra. Amém e amém. Estes falsos apóstolos são os lobos cruéis de que Paulo falou. Ele disse: logo que eu partir, eles procurarão vir e alegar igual revelação, mas o propósito deles não é ajudá-los, mas destruí-los. Atos 20, de 27 a 32. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, sua própria palavra e ideias, não de Deus, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. João sabia deles também, porque disse em 1 João 4:1: já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Esse espírito anticristo já estava se infiltrando na igreja e o estava fazendo ao ir contra a palavra. Ora, aqui está onde tudo isso começou. Bem aqui na primeira era da igreja. Eles já estavam negando a palavra e estabelecendo seus próprios credos e filosofias em lugar dela. Isso é anticristo, pois Jesus é a palavra. Ser antipalavra é ser anti-Jesus. Ser antipalavra é ser anticristo, porque o Espírito e a palavra são um. Se você é um antipalavra, você terá que ser anticristo. E se isto começou na primeira igreja, terá que crescer até o fim, quando assume o controle. E isso é exatamente o que você verá à medida que cobrirmos todas as eras. E isto começa bem pequeno na era de Éfeso e cresce a cada era, até que o sistema antipalavra e anticristo assume totalmente o controle
e a infalibilidade da palavra é repudiada pelos falsos apóstolos da falsa igreja. Agora, é fácil obter uma impressão errada acerca do que estamos falando porque estou enfatizando tanto isto. Poderia soar a você como se esse espírito anti-palavra e anticristo fosse um completo repúdio à palavra, uma negação da Bíblia, culminando com sua rejeição. Não, Senhor, não é assim. O que é, está em Apocalipse 22, versos 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. É a mudança de até mesmo uma única palavra, tirando ou acrescentando a ela. É a artimanha original de Satanás no jardim do Éden. Ele apenas acrescentou uma pequena palavra ao que Deus dissera. Foi o suficiente. Trouxe morte e destruição. E em Éfeso foi exatamente o mesmo. Apenas uma palavra acrescentada, apenas uma palavra retirada, e o espírito anti-palavra e anticristo começou a florescer. Você entendeu agora? Aí estão aqueles gêmeos novamente. Aí estão aquelas duas árvores novamente, crescendo lado a lado da mesma terra, compartilhando da mesma alimentação, bebendo da mesma chuva e beneficiando-se do mesmo sol. Mas elas vêm de sementes diferentes. Uma árvore é pela palavra de Deus, exatamente como Deus a deu, e a ama e a obedece. A outra árvore é da semente que é contra a palavra de Deus e a muda onde quer. Estabelece seus próprios credos e dogmas em lugar da verdadeira palavra viva, exatamente como fez Caim, que acabou matando o seu irmão. Mas não temas, pequeno rebanho, permanece com a palavra. Mantém essa palavra entre ti e o diabo. Eva não fez isso e falhou. E quando a igreja afrouxa na palavra, ela entra nas profundezas das trevas de Satanás. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Isto é quase o mesmo que foi dito no versículo 2. Mas no versículo 2, a obra, o trabalho e a paciência consistiam em guardar a sagrada palavra que lhes estava confiada. Como eles mantiveram afastados os adversários, que honra eles eram para Paulo. Mas neste versículo, suas perseguições e provas e paciência são por causa do bendito nome de Jesus. Você sabe que isso de maneira nenhuma é estranho, porque é a palavra e o nome que fazem o inimigo vir ao nosso encalço como corrente de águas. Essa poderosa palavra que foi manifestada em curas, sinais, prodígios e outras demonstrações, fez com que os fariseus clamassem pela morte dos verdadeiros crentes. E agora, esse nome, odiado e desprezado pelos judeus, é zombado pelos cultos, porque riram em pensar que alguém pudesse ser tão tolo para crer num homem que morrera e ressuscitara e estava agora assentado no céu. Portanto, de um lado estavam os perseguidores religiosos, os judeus, amaldiçoando este Jesus, que para eles era um falso Messias. E do outro lado estavam os outros, rindo com deleite e zombando sarcasticamente do nome de um novo Deus, que para eles, de maneira nenhuma, era um Deus. Agora aqui está outra coisa que começou nessa era e continuará avançando através das eras, tornando-se mais profunda e sombria. Isto é, as pessoas estavam repudiando aquele nome. Não era a verdadeira igreja de Éfeso que estava fazendo isso. Não, Senhor.
Eram os falsos apóstolos. Eram os intrusos, procurando entrar e corromper os crentes. Os efésios conheciam aquele nome e o amavam. Recorde a origem dessa igreja de Éfeso. Um pequeno grupo de pessoas que estava esperando pelo Messias ouviu que um profeta, que se intitulava o precursor do Messias, aparecera no deserto da Palestina e estava batizando o povo para o arrependimento de pecados. Estes então receberam o batismo de João. Mas quando Paulo chegou a eles, mostrou-lhes que o profeta estava morto, que Jesus viera e consumara sua vida com um sacrifício pelo pecado e que agora o Espírito Santo era vindo e entrava e enchia todos os verdadeiros crentes em Jesus, o Messias. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, todos foram cheios do Espírito Santo. Eles sabiam o que era obedecer a palavra, ser batizado em seu nome, Senhor Jesus Cristo. E dessa forma sabiam que seriam cheios do Espírito Santo. Você não podia fazer com que essas pessoas mudassem. Eles conheciam a verdade. Atos 19, de 1 a 7. Eles conheciam o poder daquele nome. Eles viram que aquele nome era tão poderoso que até aventais tirados do corpo de Paulo e enviados em nome de Jesus para os que sofriam, podiam libertar os enfermos de todos os tipos de enfermidades e expulsar espíritos malignos. Tão manifesta e maravilhosamente esse nome atuava que judeus réprobos em Éfeso tentaram usá-lo para exorcizar demônios. Atos 19, de 11 a 17. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Eles conheciam a vida justa que acompanhava o levar consigo aquele nome, pois qualquer que profere o nome do Senhor, que se aparte do pecado. Santificai-vos, os que levais os vasos do Senhor. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Estes efésios eram cristãos. Eles levavam um nome consigo, e esse nome era Cristo, que era o Espírito de Deus dentro deles, e que era um dos nomes tríplices do seu Senhor. E trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Estes crentes não estavam trabalhando por Paulo ou por uma organização. Eles não estavam comprometidos com programas e instituições por meio dos quais levantavam posses de valor. Eles trabalhavam pelo Senhor. Eles eram seus servos, não peões de uma organização. Eles não iam à igreja aos domingos e falavam a respeito daquele nome e depois o esqueciam o resto da semana. Eles não prestavam culto àquele nome da boca para fora. Não, Senhor, eram suas vidas que davam. Tudo o que faziam, o faziam naquele nome. Eles agiam naquele nome. Porém, se não pudessem agir naquele nome, então privavam-se de agir. Estes eram cristãos celestialmente posicionados, cuja conduta era no Senhor.
Mas aquele grupo da falsa vinha que queria corromper aquele nome pairava como lobos sorrateiros na escuridão, esperando para entrar e despedaçar. Mas os santos suportaram o teste e guardaram a palavra e o nome.